A gente vai conversando um pouquinho. Meu colega terapeuta avisou que vai chegar um pouquinho mais tarde. Boa tarde para as pessoas aqui do meu perfil Instagram. Cá estou, conforme prometido, hoje de manhã e durante o dia, no decorrer do dia, sobre o assunto, o tema que é um pouco polêmico para algumas pessoas, porque a vida a dois tem gerado tanta polêmica e é tão traumática para algumas mulheres, para uma grande parte das mulheres, ao longo de centenas de anos. Não é algo recente, né? Se você tem um pouco de experiência de vida, deixa eu aproximar aqui, deixa eu ver se eu consigo aproximar. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, sejam todas bem-vindas. Adriele, Silvina Halber, gratidão pela presença. O meu colega, o terapeuta sexólogo de Angola, me avisou agora há pouco que ele vai chegar um pouquinho atrasado, mas enquanto isso nós vamos conversando. Então, como eu estava falando, esse tema, esse assunto, quem tem um pouco de experiência de vida já sabe que é algo assim bastante polêmico e traumatizante para uma grande parte, para grande parte das mulheres. Isso pela minha própria experiência de vida, mas também pela experiência dentro do meu trabalho terapêutico nos últimos 9 para 10 anos que eu estou dentro dessa área da psicoterapia. Desde que eu conheci, para quem já me conhece, meu nome é Roseli Wagner, trabalho com as constelações familiares, com a nova medicina germânica, a linguagem corporal neo-reichiana, coach sistêmico, renascimento, enfim, vários métodos terapêuticos. Gratidão, Schumacher, gratidão pela presença. Então, eu trabalho com isso. Na verdade, eu trabalho com o público feminino há mais de 30 anos. Uns 35 anos já, pelo menos diretamente. Por quê? Porque eu fui fotógrafa por 25 anos. E dentro isso há 35 anos atrás, nós ainda estávamos na era analógica, não era a era digital do jeito que está hoje, né? Eu sou do tempo que você puxava o filme, cada pedacinho de filme que você gastava doía, né? Se fosse errar, nossa, não tinha nada dessa praticidade que tem hoje. E naquela época, isso há muito tempo, né, sempre, quem é que procurava mais a fotografia para se fazer, por exemplo, um book? Já era uma coisa assim tradicional, mas obviamente até hoje o homem geralmente fala assim, eu não gosto de fotografia. Fazem até, por exemplo, um caso real. Quando os nossos filhos, no caso os meus netinhos, têm que levar foto do pai para a escola para fazer algum trabalho por causa do Dia dos Pais ou alguma homenagem para os pais, hoje em dia está mais fácil, mas quantas pessoas falavam, e agora até há poucos dias eu ainda escutei assim, não tem uma foto direita do pai do meu filho para mandar para a escola para fazer um trabalho para o Dia dos Pais. Então, o homem por natureza não gosta muito, a grande maioria pelo menos, não gosta muito de fazer fotos, de fazer pose, né? Então, eu já lido com o público feminino há muito tempo, da minha história de vida. Eu lido primeiro eu lidava digamos assim, a aparência externa. E eu também sempre explicava
eu explico que eu cheguei a fazer... boa tarde, Érica. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Yassumpi. Coarbeiro. Bom, enfim, tá difícil de ler o nome ali, mas gratidão para todos que estão chegando. Mas como eu estava falando, uma coisa, boa tarde aqui também aos participantes da minha fanpage, gratidão, né? O que eu cheguei nesses 25 anos dentro da área fotográfica, eu lidei muito com o estar bonito na foto, estar bonito no perfil, né? E eu amava, sempre amei o que eu fazia, né? Por exemplo, a própria fotografia. Eu fazia toda a produção, desde maquiagem, roupas, tudo. Então, e eu viajei, não fiquei só na cidade onde eu morava, eu viajei em muitas outras cidades, nós tinha muitas parcerias, foram muitas centenas de books que eu fiz ao longo de 25 anos. E foi assim, algo muito bonito, eu me realizei muito. Porém, daí o que eu ia falar, eu cheguei a criar ler aqui no ombro de tanto trabalhar com Photoshop. O que é o Photoshop, para quem não sabe? Photoshop é um programa em que você melhora tudo na fotografia. Você pode melhorar... Opa, tá chegando meu colega Euclides, gratidão, já está chegando aqui. Vamos ver. Ele está chegando aqui, logo ele vai estar entrando. Vai estar fazendo parte da nossa live. Então, como eu estava explicando, o Photoshop é um programa onde a gente melhora toda a aparência da pessoa, toda a aparência da fotografia, né? Da imagem da pessoa. Eu deixava as mulheres até 20 anos mais jovens nas fotografias. Olá, seja bem-vindo, meu Roseli. querido, amado colega. Olá, Roseli. Tá Euclides, tudo bem? Filomena. Olha só, cá estamos. Bom, para as pessoas aqui do meu perfil da fanpage do Facebook, vocês vão só ouvir eu falando, mas depois eu vou compartilhar também o vídeo a dois na minha própria fanpage, com a imagem do meu colega. Gratidão, deixa eu colar aqui. Pela aceitação mais uma vez esse convite. E vamos, o prazer então, é todo meu, a honra é ideias. toda minha. Uhum. Vamos trocar ideias sobre esse nosso tema de hoje. Eu estava falando, estava dando uma introdução, de que eu, por 25 anos consecutivos, não foram 25 meses nem 25 dias, foram 25 anos, eu trabalhei muito com o público feminino. Lógico, eu fotografei famílias, eventos e tal, mas eu fiz muitos books, mais de, olha, em 25 anos dá para fazer algum book fotográfico. Então, eu estava falando, eu lidei muito com o Photoshop, em deixar todo mundo bonito na foto, como se diz até na brincadeira, né? Mas eu notava, isso é fato, não foi alguém que me contou, que uma coisa, toda vez que uma mulher tinha um pouco... todas as mulheres podiam vir assim lá do interior, com jovem mesmo, ainda com 15, 20 anos, 18 anos, todas elas tinham uma vaidade. Às vezes elas vinham para fazer uma sessão de fotos porque precisavam para alguma finalidade. Aponta aí o tema. Isso. Tá. Eu acabei não escrevendo aqui. Deixa eu fixar ele. Peraí. Uma coisa... Ai, meu Deus, só um pouquinho. Não está fixando. Tá. Tá, ok, agora está fixando. Então, uma coisa que eu lembro assim, isso há muitos anos atrás, eu me lembro assim,
que mesmo que a mulher era super tímida, elas me pediam, sabe, Roseli, será que não dá para fazer umas fotos assim um pouco diferentes, um pouco sensuais? Elas tinham uma grande timidez para falar isso, sentiam muita timidez, mas elas acabavam dando um jeitinho para falar isso. Outras Uhum. mulheres casadas, que às vezes, né, pediam também, de um jeito ou de outro, vinham lá para fazer fotos para outras finalidades, mas acabavam pedindo para fazer, mostrar, não precisava ser, lógico, eu nunca fiz book pornográfico, mas a sensualidade feminina. Exato. E então era muito, muito visível o quanto as mulheres foram reprimidas ao longo da história da humanidade. E para ser uma mulher casada, de respeito, não podia nem se pensar nessas coisas. Porém, era um desejo de toda Nem é mulher. onde. E aí Uhum. tinha outro fato que aconteceu muitas vezes. Uhum. Os homens, os esposos, namorados dessas mulheres, falavam assim: para que você quer isso, mulher? Para quê? Né? Que finalidade? Pois. Mas aí muitas vezes, eu entrei em ação, porque algumas não sabiam responder, porque era Uhum. aquela coisa. O marido, mesmo o cônjuge, ou que fosse namorado, naquela época ainda não tinha tanta internet, tanto acesso à internet, alguma coisa do jeito que é hoje, eles podiam comprar as revistas Playboy aqui do Brasil, né? Revistas pornográficas, não tinha problema nenhum, né? Queria ver as mulheres todas, né, nuas e queriam, assim, atiçar a imaginação. Agora, imagina, e reclamava da esposa que estava sempre mal-humorada, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Agora, quando a esposa falava que ela queria fazer uma sessão de fotos um pouco mais sensuais, para que isso? Né? Enfim, Pois é. é, eu só estou introduzindo porque isso é fato real. Pois Quando, existem, e existem muitas outras. na minha Uhum. própria história, foi muito forte esse trabalho como feminino, de entender as dores das minhas clientes, né? Legal, a Dina tá aqui, tá me dizendo aqui que também está na live. Vamos ver aqui, a Luzingo, deixa eu ver aqui. Não, A Luzingamo. Mônica. Luzingamo, minha mana, bem-vinda. A Luzingamo fala de Portugal. Uhum. Alguns nomes a gente não entende. Mônica, Cíntia, gratidão, gratidão. Peraí aqui mais. A Cíntia de novo tá achando graça, né? Mas é fato da vida. Eu só relato casos da vida real, né? Mas olha, Roseli, há uma coisa muito engraçada por detrás dessa atitude masculina. Sabia que quem muitas vezes põe na cabeça dele é uma mulher do tipo que, meu filho, as mulheres que se comportam dessa forma não são dignas de ser esposa, Sim, filho. Então, muitos homens, não é para deitar a culpa para alguém, etc., mas isso é uma realidade também. Que a própria mulher, no início da relação, condena certas atitudes, diz, não, essa do jeito que vestiu não é bonito. Há muitas mulheres que antes do casamento condenam muita coisa para depois do casamento tentar fazer aquilo que elas condenaram um dia, que é sim. para melhorar o relacionamento. E depois, por exemplo, na relação mãe e filha. Eu tenho uma filha, eu tenho uma menina, que muitas vezes, a brincar, afasta as pernas. Afasta as pernas. Sim. Afasta as pernas, brinca, etc. Por mais que eu, em algum momento, me sinta desconfortável com aquela posição, eu não me importo. Ela é criança e ela não tem noção de que isso tem alguma ligação ou conexão com a sexualidade, com o sexo. Sim.
Mas uma mulher, ao ver a filha fazer isso, condena logo. Filha, o que é isso? Não faz isso. E é Exatamente. capaz de dizer, o papai não gosta. Filha, não faz isso. O papai não gosta. Aham. Se tocar na parte genital, não faz isso, filha. Isso é mau. As meninas não fazem isso. São Uhum. esses tabus que Exatamente. começam a ser incutidos na cabeça da mulher. E o rapaz, o que é que vê? Vê que aquilo é mau. Uma mulher de respeito não mexe no órgão genital. Uma mulher de respeito não afasta as pernas assim. Uma mulher de respeito não se põe nessa ou naquela posição. Exatamente. Então, existe aí uma formatação convencional socialmente ou convencionada socialmente que põe uma série de bloqueios na cabeça das mulheres e dá liberdade aos homens. É engraçado que é essa dualidade. Se o homem tiver a pegar no órgão genital, as mamás que estão a acompanhar a live podem dizer Exatamente. se isso é verdade ou não. Se o filho tiver a tocar no órgão genital, a mamã deixa. Mas se for a filha, ai, 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 não, filha, isso é mau, filha, não faças isso. E parecendo que não, muitas mamás não têm noção, mas essa diferença na forma como o homem é visto e na forma como a mulher é vista começa a partir daí, da Exatamente. nossa infância. O filho tem uma namoradinha, oh, que bom, o filho tem namoradinha, é homem. Se a menina tiver um namoradinho, aí vamos ter problemas. Há muitos pais, há muitas mães que fazem vista grossa, ou fazem vista grossa não, detestam isso, proíbem isso. Então, hoje em dia, e uma das coisas que, Roseli, temos falado muito, quando as mulheres se tornam vítimas e passam o tempo todo a deitar, a apenas deitar a culpa, são os homens, é a sociedade. Eu chamo aqui de novo a atenção a uma coisa. Quando se diz que a sociedade condena, curiosamente, essa sociedade é maioritariamente que feminina. Aham. É É engraçado por isso que isso. eu falo, gente, eu tenho tanto trabalho, tem tanta tarefa para a conscientização desse feminino. Porque, como dizia até o próprio Bert Hellinger, eu nunca tinha parado para pensar, é uma coisa tão óbvia. Primeiro, a programação de qualquer ser humano, ela é feita lá desde o ventre materno até os 7 anos de idade, meninos e meninas. Tá, mas quem é que fica a maior parte do tempo com esses meninos e meninas? A A mãe, mulher, pelo menos a Roseli, mãe ou Roseli, uma mulher, se não foi a mãe Roseli, biológica. só uma dica. Parte da minha formação foi em Marrocos. Marrocos é, tal como a maior parte dos países árabes, um país muito machista. Aham. Roseli, os filhos passam muito, ou melhor, todo o tempo com a mãe. O pai não faz aquele papel presente, constante, porque isso para eles é trabalho de mulher, cuidar dos filhos. Como é que numa sociedade em que os filhos ficam mais com a mãe, os homens são racistas ou são machistas? Como é que isso é possível? Né? Sem querer cortar, era só para dar essa dica. Sim, 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 sim. Ó, queridas pessoas que estão participando aqui, tanto do Instagram quanto no Facebook, é, só para vocês verem, só observem. Olha só, eu estou conversando com um angolano, ele mora na Angola. Eu nem parei para olhar direito ainda como é que a gente sabe que fica na África. Enfim, é, só para vocês verem, eu também tenho contato com outras pessoas de outros países e dentro das formações que eu fiz e muita se tem contato de uma forma ou de outra, a gente tem contato com outras culturas. Culturas, E exato. uma coisa que muitas vezes as pessoas não pensam é o quanto tem semelhanças, mesmo que a cultura seja diferente, seja outros países e coisa e tal. Porém,
a história da humanidade tem muitas semelhanças. E Exato. principalmente o quanto é sério, o quanto a cura está dentro de nós mesmos, mas para isso nós precisamos estudar. Quando nós temos consciência do que é a biologia natural do ser humano, como isso funciona, a engrenagem natural, como é gostoso pensar, principalmente, por exemplo, quando tanto faz, quando tem mulheres que reclamam dos homens, assim como homens que reclamam das mulheres. Como a Exatamente. origem, se você parar para estudar direitinho, parar para observar direitinho, que nós sempre temos mania de apontar para o outro, né? Que é o marido, ou que é a esposa, ou que é o namorado, que é o cônjuge, que é o culpado de não me fazer feliz. Como é que, quando a gente vai olhar e minimizar a coisa, como a gente percebe que, como você estava falando, são somente as mulheres que a maior parte das vezes educam os filhos, porém, se esses meninos são machistas, quem é que educou eles assim? As próprias mulheres, de novo, né? Aí, Exato. nossa, isso é assim. Eu sempre falo, por exemplo, a conta não fecha. Você vai me corrigir, vai me complementar quanto a isso. Aquilo que você estava falando, para as meninas foi ensinado, fecha as pernas, meninas, menina, mulher de respeito não abre as pernas, não gosta de sexo, mulher de respeito não fala isso, Isso. não faz assim, não Não faz pede assim. sexo. Tá, Uhum. tá, mas, queridos homens, porque daí, tipo assim, o homem que vem reclamar, mas a minha mulher não gosta, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá, o nosso relacionamento tá ruim. As próprias mulheres que reclamam que tá ruim o relacionamento, porque não. Tem mulheres que me falam ao vivo e cores, não foram nenhuma nem duas, foram muitas que falaram assim. E não eram mulheres de muita idade, eram mulheres com menos de 40 anos de idade. Elas falaram o seguinte: para mim, o sexo não precisaria existir. Eu É fui uma incrível isso. dessas que falei É antigamente, incrível isso. eu falava assim, por quê? Por que que tem essa tarefa a mais todos os dias, né? Ou, enfim, mas é lógico, tem uma somatória de coisas, de fatos, mas que nem eu estava querendo só complementar, essa conta não fecha, não bate. Queridos homens que estão nos assistindo, basta pensar um pouquinho. Não precisa ser terapeuta para pensar. Peraí, se a educação, se o adestramento foi menina não pode, menina de respeito não gosta disso, menina de respeito, mulher de respeito não é assim, não é assado. E agora você quer uma mulher que seja dama de dia e na cama? Peraí, tem alguma coisa errada, né? Como é por Exatamente. aí? Por aí Olha, também é assim? é igual. Para piorar, vem a igreja, não é? Que diz sexo não é bom. Ao invés de dizer Isso. sexo antes do casamento não é o ideal. Sexo é sempre bom. Sexo é sempre bom. Mas não é ideal fazer antes do casamento. Ideal. Mas aqui matam a vida sexual das pessoas dizendo sexo não é bom. Dizem aos adolescentes sexo não é bom. Dizem às crianças sexo não é bom. Sim. Então, a partir daí, a mulher, e sobretudo para as mulheres. Para os Sim. homens, a mensagem não é exatamente essa. Para as mulheres dizem sexo não é bom. Até algum tempo atrás, e se calhar ainda até hoje existem mães que dizem: filha, não deixa que o homem te toque nas costas, porque podes ficar grávida. Ficar grávida é mau. Então, Uhum. agora que começaste o período menstrual, não encosta em nenhum homem.
podes ficar grávida. Sexo é mau. Ou seja, há pessoas que na igreja chegam a dizer, a comparar ou a juntar o sexo a coisa satânica, coisa do Sim, diabo, uhum, coisa demoníaca. Mas sim, é engraçado que essa mesma mulher está prestes a se casar e ninguém vem corrigir o estrago que fizeram na cabeça dessa mulher. E para sim. piorar, Roseli, aparecem os homens interessados, sobretudo, em ejacular, não em fazer amor ou ter prazer, mas homens focados na ejaculação, que não têm o cuidado de amar essa mulher, que não têm o cuidado de prestar atenção a essa mulher e simplesmente chegam e já está. É. Como é que essa mulher não vai ter trauma? Como? Aí eu quero complementar. Agora você chegou num ponto que é muito crucial. Primeiro, tudo aquilo que eu resisto, ou tudo aquilo que eu reprimo, que é a primeira lei, a lei do pertencimento, todos têm direito a pertencer, mas também tudo em nosso corpo. Corta um pedaço do dedo para ver o que você sente. Tudo tem direito a pertencer, tudo faz parte. E se eu carrego no meu corpo os órgãos genitais, os órgãos reprodutores, tanto femininos quanto masculinos, se eu excluo, isso se torna uma energia mais forte. Na verdade, é a energia da sexualidade, que não é só genitalidade que eu estou falando. Essa energia Exatamente. já é a energia mais forte que existe no universo. Nós já falamos isso várias vezes. Não vou cansar de repetir. Quando nós reprimimos esta energia, o que é que acontece? A mente racional foi ensinada de que a sexo é suja, feia, pecado, então mentalmente eu rejeito. Porém, o inconsciente emite uma energia mais forte. E aí o que acontece? Olha só, é gravíssimo o que eu vou falar. Eu sei que muitas vezes até seria assim, deixa eu ver como é que eu vou falar isso para não assustar. Mas assim, quanto mais nós mulheres reprimimos essa Reprime. Uhum. energia natural, mais existe uma tendência de atrair exatamente um homem que só quer um depósito de espermas, né? Que só Exato. procura Exato. uma lixeira, né? Por quê? Porque Exato. eu reprimo. E aí, por que daí tem as mulheres que falam assim, mas eu não sei. Isso, infelizmente, é muito comum. É muito Os comum. homens só pensam em sexo. Por que o homem não quer um relacionamento mais sério? A grande maioria vem reclamar para mim. Eu também fui uma dessas que experimentei isso. Aí, quando eu fui entender que, vamos pensar então, como foi a educação sexual que você recebeu? E também, Exato. como foi, principalmente, qual foi a imagem, qual foi a programação que este homem, que este menino, esse homem que um dia foi menino, qual foi a programação que ele recebeu da família dele? Eu aposto com você, sem um pingo de medo de errar, de Uhum. que todo homem que também só procura sexo sem envolvimento, ele também teve uma educação através de quem? Da mamãe, né? Da mamãe dele. Exato. Que também reprimia, né? Que excluía essa sexualidade. Então, só que assim, é uma energia, um instinto natural, que não interessa se eu gosto ou se não gosto, ele existe. E quando eu nego, nossa, isso dá tanto problema, dá Dá. tantos problemas. Dá problema. Inclusive na educação dos filhos. E olha, É uma enfim, sequência, Roseli, é, é uma sequência. Nós fomos traumatizados, nós traumatizamos os nossos filhos traumatizam os nossos netos traumatizam os nossos bisnetos e assim exato, sucessivamente
Até que alguém tenha a decência de, por exemplo, participar de uma live dessas Isso, e exatamente. descobrir que toda mulher deve ter e trabalhar a sua energia sexual, não deve reprimir a energia sexual, não deve proibir o corpo de sentir prazeres. É Uhum. engraçado que há muita mulher, por exemplo, houve uma internauta que aqui disse, houve uma internauta que aqui disse assim, eu, por acaso, penso que não precisamos de sexo. Sexo para quê? E eu pergunto às mulheres que estão a acompanhar essa live agora ou mais tarde, Isso. por que não? Ao invés de perguntar sexo para quê, pergunte-se por que sexo não? Porque o problema, minhas caras, o problema não está no sexo. Está no parceiro que você tem, no parceiro que você teve e na experiência negativa, sexualmente falando, que você teve. É aí que está o problema. Porque é assim, Exatamente. Roseli, nós vivemos numa sociedade em que ser virgem é algo horrível. Uau, tu és virgem, que horror! Como assim ainda és virgem? A maior parte das meninas se envolve sexualmente por curiosidade. Sexo por curiosidade não é bom. Volto a repetir: sexo por curiosidade não é bom. Dói, dói muito. E todas as mulheres que fizeram o sexo sem existir envolvimento emocional, era o fulano, vou experimentar, não foi muito bom. Com Eu certeza. conheço mulheres, conheço histórias de mulheres que até hoje procuram o tal prazer que as outras mulheres descrevem e ela vai experimentar, já experimentou com um homem, com dois homens, com três, de uma vez, com quatro homens, para chegar ao tal prazer que todas as mulheres comentam. E isso é outra coisa que eu peço às mulheres encarecidamente. Parem de enganar as outras mulheres em relação ao orgasmo. Não é isso de ir ao céu. Não é para o céu que você vai. Você fica na terra. Só que, obviamente, com a mente muito mais além. Então, essa descrição que muitas mulheres fazem sobre o orgasmo frustra as outras que não sentem da mesma forma. E quanto ao orgasmo, é importante aqui citar que cada mulher tem um orgasmo diferente da outra, nunca será igual. Nunca será igual. Se a tua amiga disse que as pernas tremem, as tuas podem não tremer. Se ela disse que você soltou gemidos, você pode não soltar os gemidos àquela altura. Então, minhas caras. Pois é. Primeiro, exato, diga lá. Aí dentro dessas historinhas aí, dentro dessas historinhas tem aquelas que fingem orgasmo. Fingem orgasmo, Ainda exatamente. tem isso, ainda tem isso que para garantir ou segurar o relacionamento que ela está talvez começando, ou às vezes um relacionamento que até já está em andamento, mas que por inúmeras razões ela quer agradar o outro, ela muitas vezes finge até, né? Ou até para se ver livre Exato. mais rápido da situação que ela não está gostando, mas para ela, ela sabe olha, porque eu já escutei de tudo e mais um pouco de histórias, né? Uhum. Então ela finge orgasmo. E aí eu pergunto para você, querida mulher, que já fez isso. Quem é que está perdendo? Quem é que está deixando de usufruir? Ou, em outras palavras, quem é a besta? Quem é a bobona? Né? Quem é que está deixando de usufruir? Eu vou falar um pouco mais forte, aquilo que eu já falei em outras lives. A farmácia natural que existe dentro de você. Só que aí, agora vem uma outra questão que já é terapêutica. Que para mim, eu estava aqui, enquanto eu escutava você falar, eu lembrando da minha família. Meu Deus do céu, se alguém me escutar falando isso. Mas tudo bem, eu sou grandinha, eu já pago minhas contas, então tá bom. É... Mas é o seguinte, aprender a
se autoconhecer, aprender a reprogramar essas memórias, como aprender a não esperar só que o outro vá me fazer feliz, né? Uma pergunta que eu faço, assim, mais importante de tudo, que eu até anotei aqui que eu queria fazer. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Querida mulher, querido homem, que está me escutando, mas principalmente as mulheres. Como você vê essa pergunta aí, meu querido, caro colega? Olha, eu acho que todo mundo acaba se confundindo. A pessoa mais importante, por exemplo, eu aqui gosto de chamar o grupo das mamães sofredoras, né? Há um grupo de mulheres que se encontra para lamentar. Então eu chamo o grupo das mamães sofredoras. Então, essas, muitas vezes cá, se refugiam, por exemplo, na igreja. Ou se refugiam no amor ao filho, quando têm problemas com o parceiro. Outras mulheres tornam o homem a pessoa mais importante, no caso, o parceiro, a pessoa mais importante. Outros ou outras põem o pai, a mãe, algum familiar como sendo a pessoa mais importante. Na maior parte das vezes, as pessoas vivem para outras pessoas. Exatamente. E dependem de outras pessoas. Não é? De alguma forma, isso a nível mundial, Roseli, isso a nível mundial, nós temos muita dificuldade em nos sentirmos nós a pessoa mais importante. Exato. Aqui, gratidão, Leonice, pela presença, aqui no Instagram, no Facebook, e também aqui nós estamos aqui com a Torradinha, Esmeralda, Maria Bastos. Enfim, gratidão a todas as pessoas que em plena meia-tarde estão aqui no Brasil, mas o nosso colega lá na Angola já era 8 horas da noite, quase 9 da noite, né? Já exato. São 8 da noite. 8h41. Tá. Então, gratidão a cada segundo do seu precioso tempo que você está dispensando para nós, estando aqui presente. Porque realmente, esse é um assunto, são assuntos que tem muita coisa para ser conversada. E depois de eu sair, quer dizer, que eu estava ainda como fotógrafa, eu continuei como fotógrafa por um longo tempo, mesmo já tendo entrado na área da psicoterapia. E estudando tudo isso, ficou muito claro essa falta de consciência do poder que mora dentro de nós. Que, na verdade, nós todas fomos educadas, principalmente as mulheres, olha, seja linda, maravilhosa e fique virgem, de preferência no meu tempo, é assim. Para o príncipe encantado que vai chegar de cavalo branco, que daí você vai ser feliz para sempre, ele vai te fazer feliz e vocês vão ser felizes para sempre. Vocês vão ter os filhinhos. Esse conto de fada. Esse ainda é o arquétipo que a maioria das pessoas busca. Ainda né? Claro, eu não estou dizendo que não é assim. Porém, o problema maior começa quando nós entramos num relacionamento, não importa que seja casamento de papel passado, ou seja só morar juntos, que hoje em dia a grande maioria das pessoas... Bastante gente faz isso, né? Na vida 2, tal, às vezes vai experimentar, viver junto por um tempo, depois... Enfim, nós não estamos aqui para falar disso, nós estamos falando do relacionamento a 2. O que, infelizmente, é fato que a grande maioria das mulheres não conhece a si mesmas e tem medo de conhecer a si mesmas. Elas não foram ensinadas. Isso sem contar... que eu acho que você, como ali na Angola, talvez até deve conhecer mais, nós nem comentamos sobre isso. Eu me lembro que há uns anos atrás eu não sabia, mas quando eu comecei a estudar tudo isso, já, na verdade, antes até do que da psicoterapia, de que existem países, existem tribos que as próprias mulheres, as mães e avós cortam o clitóris das meninas. Né? E ainda cortam
sem anestesia, a facão e na faixa dos 12, 13 anos. Eu não sei se isso ainda existe hoje, mas não faz muito tempo que eu soube disso, que ainda era fato real, né? Elas cortam e muitas meninas, por não ter, dentro dessas tribos, por não ter anestesia, por não ter as medicações adequadas, infeccionam e sangram até morrer. Algumas morrem após. Então, pensa só como era, ainda existe essa mentalidade de que o prazer é algo pecaminoso, quando é, na verdade, o contrário. O prazer é uma farmácia natural. Eu não estou dizendo que a promiscuidade, que daí nós temos que fazer outra live só sobre isso, sobre a questão energética, os envolvimentos com qualquer pessoa, como isso também, né, traz coisa Também boa, mas prejudica. traz coisa Uhum. negativa. Mas isso Mas é... olha, eu vou Pode... contar, uma história. Ou seja, onde é que surge o problema dos homens com o fato de as mulheres conhecerem o corpo? Quando as mulheres conhecem o seu próprio corpo, quando têm independência emocional, elas se tornam mais fortes, elas se tornam mais realizadas, se Exatamente. tornam independentes, elas Uhum. crescem de tal forma que são capazes de manipular de A a Z os homens. E então, com esse poder todo, a maior parte dos homens, por medo, começou a reduzir o poder. Uma história do que é que acontece, ou o que é que acontecia com mulheres que conheciam o seu próprio corpo, é o conceito da libertina, que era usado Aham. na Entendi. Europa, na época da Inquisição, da Igreja Católica, Isso. e até muito antes. Quem era a libertina? A libertina era uma mulher que se conhecia em termos de prazer sexual e isso aumentava a sua energia exponencialmente. Do que é que elas eram acusadas? De feitiçaria, de Aham. bruxaria. Muitas mulheres Eu que seria se uma bruxa autoconheciam, queimada 1000 vezes, né? muitas mulheres que se autoconheciam, que tinham esse poder na mão, foram queimadas vivas, acusadas de bruxaria. Hoje em dia, essas mulheres são queimadas vivas, acusadas de prostituta. E essa queimada, obviamente, é uma metáfora, porque são agredidas emocionalmente. Uma mulher que tem muito desejo sexual é condenada pelas amigas. Como assim? Toda hora tu queres. Tu deves ter algum problema. Isso é mau. Uma mulher decente não pode ter esse tipo de desejo. Ou seja, a maior parte das mulheres diz: eu não tenho prazer porque o meu marido não faz preliminares e não me toca. Uhum, uhum. Não afasto a responsabilidade do homem. Mas Sim, atenção, mulher. exatamente. Se você conhecer o seu corpo, não haverá necessidade de reclamar disso. Exatamente. Se você conseguir acelerar, e é possível acelerar o processo de excitação até o orgasmo, você vai poder resolver muitos problemas. E eu muitas vezes ajudo mulheres a conseguirem fazer isso por meio da sexoterapia. Atenção, sexoterapia ou sexologia não tem nada a ver com prática sexual. São desbloqueios que eu vou trazer para a vida dessa mulher e ela vai conseguir atingir o orgasmo sem passar por esse mapa. A maior parte das Aham, mulheres tem esse mapa. O homem é que me descobre. aham, E isso, eu hoje em dia digo para as mulheres se livrarem desse conceito de que ele é que tem que me revelar. Por quê? Porque isso tornou muitas mulheres dependentes de um único homem na face da terra. Olhe só, Roseli, o que é que a mente de muitas mulheres faz. Houve um homem que tocou a ela, tocou o corpo dela, estimulou ela na adolescência, ou quando muito mais nova, e ela acha que até hoje, 30, 40, 50 anos depois, só ele é que tem essa chave, só ele é que tem esse poder. O nossa, poder está então, em você. é, esse é um ponto muito importante. Queridas mulheres que estão nos assistindo, o
que vão assistir essa live ainda depois. Podem deixar suas perguntas, seus questionamentos. Se ficar com vergonha, podem me escrever no direct, não tem problema. Eu e Euclides estamos aqui para ajudar. O nosso maior prazer é poder ajudar a Exatamente. expansão da consciência, a nós, todos nós, seres da espécie humana, usufruirmos tudo que é nosso por direito natural e divino. Então, você pode deixar a sua pergunta aí, pode deixar as suas questões para umas próximas lives, temas que você quer sugerir até para as próximas lives, porque eu sei que tem muita coisa, tem muito assunto, tem muito tema para nós conversarmos. Pela experiência, primeiro, eu como mulher, como uma mulher que eu fui casada por 20 anos, neste momento exatamente não estou casada, porque hoje de manhã, olha só, eu postei os stories e daí teve uma mulher que me perguntou, Roseli, você é casada? Daí eu tive que rir na hora. Por quê? Porque nós, mulheres, quando a gente é casada ou solteira, a gente percebe muito nitidamente quem está num casamento saudável, não precisa ser casamento, entre aspas, né? Um relacionamento saudável ou não. Muitas vezes a gente percebe pela maneira de se vestir, pela maneira que a pessoa se expressa. Daí ela comentou assim, não, é porque eu vejo que você... Eu não sabia se você era casado ou solteiro ou o quê. Eu falei, eu fui casada, sim, por 20 anos. Eu falo desses assuntos por experiência. Eu tenho ferramentas de trabalho por experiência própria. Para você ser um constelador, um terapeuta, nenhum cego pode ajudar outro cego a atravessar a rua. Nós primeiro temos que nos curar para poder ajudar outras pessoas. E quem já passou sabe como funciona isso, sabe melhor. Exatamente. Então, eu comentei o seguinte. Ela fala assim, é porque você sempre está muito feliz, eu acompanho teus conteúdos, tuas lives, mas eu vejo que você é uma mulher, assim, como é que ela falou? Não é realizada. Você não tem traumas e essas coisas, essas travas todas. Eu falei, minha querida amiga, pode ter certeza que eu já fui quase o oposto do que eu sou hoje. Por quê? Tem uma frase que eu defendo há dezenas de anos. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o teu poder. Porque enquanto nós ficamos depositando ou deixando a chave da nossa felicidade na mão de uma outra pessoa, pode ser cônjuge, pode ser quem for, e essa que como você estava falando. Por isso que nós somos terapeutas e estamos aqui para ajudar. Querida pessoa, querida mulher, se você tem conflitos, por exemplo, relação sexual dói para você, que você sente dores, que você sente dores pós-relação, que você sente, primeiro, aversão, tudo, eu, pelo menos como consteladora, eu quase aposto. Tem várias formas, eu ministrei curso, estou ministrando curso toda hora sobre isso, onde a gente ensina, porque o natural é nós sermos saudáveis. Se eu sinto dor, se uma mulher sente dor, se ela tem aversão, se ela tem muitos problemas na área ginecológica, pode ter certeza, se não foi com você diretamente, isso eu falo agora para quem quiser ouvir, se não foi com você diretamente, houve histórias transgeracionais onde houve abuso sexual, né? Exato. Então, isso que você estava falando, como foi a tua primeira experiência sexual? Não importa, não interessa a idade que foi, mas como foi essa primeira experiência? Porque é isso, nessa área aí que eu entro, que o sexólogo entra, para ajudar a acessar essas memórias inconscientes e reprogramá-las. Para isso que a gente estuda e faz, e não é só falando, não é só no blá blá blá. Quer complementar? Exato. Quero sim. Falando um bocadinho sobre o porquê que a vida 2 é tão traumática para as mulheres,
Importa aqui acrescentar o seguinte: quando as mulheres se casam, olham para o casamento como fonte de felicidade. Porque vocês podem achar que não, mas essa ideia do príncipe encantado se tornou algo que, como que parte intrínseca da natureza humana. Sim, sim. A ideia é: vou me casar para ser feliz. Sim, sim. Homens e, sobretudo, as mulheres pensam assim: vou me casar para ser feliz, vou me casar para ser protegida, vou me casar para ser cuidada, vou me casar para que ele me faça feliz. Uhum. Então, essa expectativa, se calhar aconteceu no tempo da Cinderela. Isso já foi há muito tempo atrás. As histórias da Cinderela foram de muito tempo atrás. E essa formatação do Salvador também é algo que não é verdadeiro nos dias de hoje. Depois, nota, Roseli, é muito, muito engraçado. Como é que o homem olha para a esposa e como é que a mulher olha para o esposo. Nota esse detalhe. Cinderela, Gata Borralheira, quem é a outra? Branca de Neve. Isso. Oh. Lembra que todas essas mulheres adoravam arrumar, limpar, lavar a louça, cozer a roupa, eram domésticas. E faziam isso a cantar. Como é que o homem adulto não vai olhar para sua esposa como a pessoa que tem que fazer isso? Olha para a formatação. O que é que o príncipe representa? O príncipe aparece como o salvador. O rico aparece como aquele que vai tirar ela da miséria, que vai dar proteção. Que vai O salvar. príncipe que vai salvar ela, que vai ensinar ela a ser feliz. Olha para a formatação. Então, há muitas mulheres, para não dizer todas, que ou têm trauma para não pensar nisso, porque já sofreram muito com isso do Príncipe Encantado, ou ainda estão à espera. E numa das lives que eu estive a fazer, houve alguém que disse: doutor, deixa a gente sonhar, por favor, nos deixa sonhar. Porque é uma realidade triste do porquê que o homem olha para a mulher como sendo doméstica e do porquê que a mulher olha para o homem como sendo banco e fonte de proteção. É exatamente porque a nossa formatação, desde a tenra idade, desde a infância, e é uma formatação que vem dos nossos avós, é uma formatação ainda mais antiga. Vem exige aquilo isso. que eu falo lembra que nós falamos do Matrix? Eu sei que isso é um pouco forte falar isso. Pois. Mas do Walt Disney, tudo tem, quando a gente vai acordando para a realidade, da onde a gente soube dessas histórias de Cinderela, Branca de Neve, né? Exatamente. E está aí onde começa o trauma da vida a dois, não é? E não Sim. só, antes disso, mulheres, quando você tem problema com o marido, não diga à criança: não seja como o teu pai. Homens, quando vocês têm problema com a vossa parceira, não passem à vossa filha aquilo que a mulher é. Porque o que é que acontece? Quando vocês têm brigas à frente do filho, quando vocês têm puxam o filho, não é, para tomar parte de um dos vossos assuntos, vocês prejudicam o crescimento dessa criança. Há muita mulher, e eu chamo a atenção a isso, já deixo falar. Há muita mulher que tem um péssimo marido e, ao invés de preparar o filho para ser completamente o oposto do pai, põe esse filho no caminho de ser exatamente como o pai. Eu sempre falo o seguinte: depois que eu entrei nesse mundo da terapia, eu me dei conta o seguinte: mulheres, vocês não fazem ideia, a grande maioria das mulheres não faz ideia do quanto nós, mulheres, mães, quando nós nos tornamos mães, o quanto nós temos não vou dizer a responsabilidade, mas o quanto nós somos responsáveis em construir ou de destruir
a vida dos próprios filhos. Como assim, Roseli? A falta de consciência. Nossa, queridas mulheres, com maior respeito. Por isso, quanto mais eu estudo tudo isso, eu vejo assim, nossa, e eu falo, vou deixar gravado isso agora. No que depender de mim, eu vou estar com 90 anos de idade, vou estar palestrando e ensinando mulheres a acordem, isso. queridas mulheres, para a responsabilidade que nós temos. Não é algo pesado, eu não vejo isso como algo pesado, mas como algo lindo, saber que nós podemos, nessa conscientização, ajudar na construção dos nossos meninos e meninas, dos nossos futuros esposos. Por exemplo, até um pouco tempo atrás, eu estava ministrando um curso, daí eu tinha várias mulheres com filhos, meninos pequenos, né? Meninos de 2, 3 aninhos. Daí, de repente, eu me lembrei e falei assim, e elas reclamando dos maridos e coisa e tal, Eu falei assim, queridas mulheres, vocês estão lembrando que vocês têm filhos homens, vocês são mães de meninos. Vocês estão aqui reclamando e blá, 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 blá. Vocês já pensaram nas noras de vocês futuramente? Nas mulheres que vão se casar com os filhos de vocês? Porque na visão sistêmica, quem é a primeira mulher mais importante? A mãe. Se a mãe não gosta do pai, do filho, o que esse menino vai procurar também? Qual é o conceito que ele vai criar do feminino? Não, então, assim, é muito grande essa nossa responsabilidade. Né? Só que, ao mesmo tempo, eu acho lindo essa forma de pensar que nós podemos mudar isso. Mas, Roseli, o problema mas nós podemos. E vou querer partilhar essa live com outras mulheres, porque quando eu digo isso, Roseli, as mulheres se sentem ofendidas e reclamam. Por que é sempre as mulheres? Por que é sempre as mulheres? Por que é sempre nós? Porque eu, quando comecei a trabalhar cá em Angola, eu decidi capacitar as mulheres, libertar as mulheres. Mas esse objetivo eu não consegui porque muitas mulheres não queriam ser libertas, Roseli. Elas não aceitaram. Elas não querem. Doutor, isso que o doutor está a me dizer até é bonito, etc. Mas vai também falar no meu marido. Sim, vai também falar com ele. Muito. Exato. Vai falar com ele. Como é que eu vou falar com alguém que não quer falar comigo? E, sobretudo, não vai valorizar as minhas pérolas. Não vai valorizar o meu conhecimento. Sim. Eu gostaria de poder falar. Eu quero falar para os homens. Mas quem transformou esse homem foi uma mulher. Quem trouxe esse homem para a Terra foi uma mulher. Daí a responsabilidade. Porque o cordão umbilical da mãe e do filho não quebra. É um cordão emocional forte. O homem, por exemplo, numa relação, o homem vai trazer o racional, mas quem cuida da emoção do menino é a mãe. É a mãe, O pai vai dar aquela educação sobre a parte racional, sobre a vida profissional, vai ensinar a saber se comportar em determinadas situações. Mas o lado emocional do menino homem, quem traz é a mãe é que é o coração. Sim, As mães, muitas mães que estão aqui. Quando Exato. é só uma mãe, também não funciona, porque daí não sabe ir para a vida, não sabe garantir o pão de cada dia, então complementam um ao outro. Um complementa o outro. É exatamente isso. Não é que queiramos pôr todo o peso nas costas da mulher, mas é que a mulher tem dons únicos. Roseli, eu me sinto 50% homem e 50% mulher, e eu assumo isso sem nenhuma vergonha. Porque ser mulher é algo maravilhoso, é algo lindo, é algo poderoso. Mas as mulheres não querem aceitar esse poder. Por exemplo, nós estamos aqui a dizer... Essa falta de consciência. Então, olha... É que nós já estamos meio que indo para os minutos finais. Exato. Mas assim, se você aceitar, querido colega, nós vamos fazer lives
por tempo indeterminado, por várias segundas-feiras. Eu acho que não precisamos voltar, não está indo para os 21. Mas segunda-feira que vem nós vamos continuar esse tema, tá? Vamos sim. Vamos continuar, Vamos, sim. porque tem muita coisa linda para nós ensinarmos e ajudarmos mais e mais pessoas a expandir a consciência. Gratidão a cada uma das pessoas que esteve presentes. Gratidão, meu caro colega. E vamos que vamos. Juntos somos mais fortes, né?